Eu acho que foi várias experiências que foi trazendo um pouco essa consciência, né? Quando eu falo assim que eu sonhei e planejei muitas coisas na minha vida que não aconteceram, mas se olhar tudo que eu planejei e tudo que eu sonhei, tudo apontavam para mim, tudo era para mim, tudo o ponto final era em mim, né? Era o meu sonho, eram as minhas vontades, eu acredito assim, tentar falar de uma maneira mais fácil para a galera entender. Eu tratava Deus, eu acho que como um gênio da lâmpada. Como eu esfregasse e chamasse ele quando eu preciso, para ele realizar os meus desejos. Então eu fazia de Deus o gênio da lâmpada. Quando eu tive a consciência de o que é Deus, como que é andar com Deus, qual que é a minha função na história, o jogo começou a mudar. Eu sempre cito um exemplo para as pessoas que eu vejo, qual que é um processo que eu passei e muita gente eu vejo passando. Imagina que que a tua vida é um carro, tá? Você tá dirigindo esse carro. E você tá passando, você tem ali o seu mapa com os teus sonhos, com os caminhos que você quer fazer, com os teus objetivos. E você olhando o mapa, você vai dirigindo o teu carro, você vai dirigindo a tua vida e você vai passando lombada, passando num buraco, raspa o carro ali, curva para lá, curva para cá. Você vai pegando todos os caminhos e nesse caminho muitas coisas vão acontecendo. Né? Por isso que você vai batendo ali, não sei o quê. Vai furar o pneu. Vai furar o pneu. Então vai acontecendo várias coisas durante essa jornada, né? Você olhando o seu mapa, o seu plano de vida que você quer ali. Chega num determinado momento em que você vê um cara fazendo um sinal ali no meio do caminho. E aí você chega, você para ali e fala, putz, é Jesus que está aqui. Encontrei Jesus no meu caminho, né? Vou abrir a porta, né? Eu abro a porta e convido Jesus para entrar na minha vida, no meu carro. E beleza. Ele entra e aí a gente vai seguindo o caminho, eu mostro o mapa para ele, vamos indo. Mas eu continuo furando o pneu, eu continuo batendo, ralando, quebrando a lanterna, vai acontecendo tudo. E eu olho e falo assim, quando eu não tinha Jesus era de um jeito e agora que eu tenho Jesus continua sendo do mesmo jeito? O que está acontecendo, né? E eu já ouvi falar tantas coisas de Jesus, já ouvi falar tantas coisas de Deus. E aí é a hora que ele vira e fala assim, então, é que quando você abriu a porta, você abriu para eu sentar no banco do motorista, do passageiro. Mas eu devia estar aqui, no banco do motorista, no seu lugar. Eu devia estar no volante. Né? Então, muitas vezes a gente convida Deus para entrar na nossa vida, mas a gente não solta o volante. Então, eu fiz muito disso na minha vida. Né? Eu convidei Deus para entrar na minha vida, mas eu não soltava o volante. O mapa continuava sendo meu. Continuava sendo os meus sonhos, os meus objetivos, o meu caminho. A partir do momento que eu cansei, teve um dia que eu fui para o meu quarto e eu fiz uma oração com Deus e foi quando eu falei que eu cansei de tudo. Eu falei que eu tinha medo até de sonhar. Eu falei, porque tudo que eu sonhei na minha vida não aconteceu. Aí eu falei, Deus, faz a tua vontade, faz os teus propósitos, o porquê que você me colocou aqui, faz do teu jeito. Que eu cansei de fazer do meu jeito. Tudo começou a mudar na minha vida. Uau. Foi porque eu falo, nesse dia, no meu quarto, foi o dia que eu soltei o volante. Então, Uau. assim, as coisas começaram a acontecer que eu até me emociono. Porque que eu vejo que, cara, a gente passa por tantas coisas na vida, não tendo dinheiro ou tendo dinheiro, tendo reconhecimento ou não tendo reconhecimento, tendo seguidor ou não tendo seguidor. Tudo pode acontecer na sua vida. Mas você nunca vai ser algo se você não tiver Deus na sua vida. Todas essas coisas, elas são vaidades, são importantes, mas elas são vaidades, são coisas que elas vão passar. E a vida ela é feita de fases boas, fases ruins, de estações. Mas em todas as estações, em todas as fases, eu preciso ter Deus comigo. Eu preciso ter Deus no meu barco. Na verdade, eu preciso estar no barco dele, né? Não ele no meu.
E aí eu entendo o propósito, eu entendo a vida, eu entendo qual o instrumento que eu sou e qual que é a minha função. Fora isso, eu vou sempre correr para algo que sempre vai ficar apontando para mim. E fazendo força com os próprios braços, né? E por isso que a gente vê tantas pessoas que a gente fala, pô, essa pessoa tem tudo que eu gostaria de ter, tem todas as coisas. Por que essa pessoa se matou? Por que essa pessoa ela vive uma tristeza profunda e ela tem tudo? A gente vê que às vezes ela tem tudo e mesmo esse tudo nada preenche ela, né? Por isso que a vida ela vai muito mais além do que todas essas coisas, né? Então a minha conversa com Deus é que eu nunca vou terminar de ser forjado. Eu estou sendo forjado até meu último dia de vida. É isso aí, a gente acredita nisso também. Mas sabe uma coisa que eu tenho dúvida, cara? Eu acredito exatamente nisso. E a gente vive exatamente isso aqui. E nas minhas conversas com Deus, assim, cara, eu peço muito pra ele me mostrar no sentido assim, me mostra o que eu preciso fazer. Porque tem que ter um cuidado também pra gente não achar que a gente não vai precisar fazer nada, não vai precisar fazer a nossa parte. Como que você sabe qual é a sua hora de fazer a sua parte e quando que você sabe que é do tipo assim, não é com a minha força agora que isso vai se realizar? Você tem esse discernimento, assim? Não, assim, o que eu procuro fazer é fazer tudo que estiver ao meu alcance, né? E procurar dar o meu melhor em tudo. O meu melhor em tudo eu digo assim, ó, eu vou fazer um podcast, eu vou tentar dar o meu melhor no podcast. Eu vou ter que sair para passear com o cachorro, dar o meu melhor no sair para passear com o cachorro. Porque quando você dá... A pior coisa da vida, eu acho, que é quando você tenta algo e não acontece, aí você olha para trás e você fala, putz, mas eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais. Você sabe que você não deu o seu 100%. Então, eu prefiro eu dar o meu 100%, o meu 1000% em algo, em um sonho, em um plano, e colocar nas mãos de Deus, porque se não der certo, eu vou entender assim, putz, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Não deu certo, eu vejo que não era da vontade de Deus. Tá, entendi. Então, eu prefiro do que às vezes olhar para trás e falar, nossa, eu fiz isso, mas eu poderia ter... Né, me esforçado um pouquinho mais, eu podia ter feito. Entendi. Então, nunca vai ser por falta de energia sua no processo, né? De não se esforçar o suficiente para realizar. É a maneira como eu encaro, né? Mas faz muito sentido, né? Porque a única coisa que Deus não pode fazer é a sua parte. É a única coisa, né? Então, e ninguém mais. A sua parte é só você que pode fazer a sua parte. Então, os instrumentos foi te dado. E então você utilizar esses instrumentos da maneira que o dom, o talento que foi te entregue é porque você tem capacidade para isso. Então utilize e faça o seu 100%. Não tem ninguém melhor do que você para fazer o que você tem que fazer, né? E o resto coloca nas mãos de Deus e para que o além disso, que é a nossa, é onde a gente não é capaz, acontecer. Cara, eu vou te falar que eu tô muito surpreso, assim. A gente nunca cria roteiro aqui. Eu acho que justamente pra isso que aconteceu aqui hoje.